Opa, aluno. Neste mini aulão, o que eu quero com você? Eu quero treinar com você identificação de pistas textuais para saber rapidamente o que deve ser feito e quero treinar com você a montagem da resolução dessas questões. Olha, são questões tradicionais que aparecem muito nas provas e saber identificar o que deve ser feito de forma rápida, confiante, de forma muito clara é importantíssimo. Essa primeira questão, o texto dela já vem falando, ó, a sequência lógica. Então é uma questão que vai envolver raciocínio lógico. E é uma questão muito tradicional. Por quê? Porque ela te dá a sequência lógica abaixo foi obtida a partir da repetição das letras da palavra. O próprio texto da questão te dá a palavra. A questão poderia vir somente te cobrando você mesmo identificar o padrão que está acontecendo aqui. Então essa é uma questão até mais tranquila, porque a própria questão te deu praticamente a lógica que você tem que seguir. Então a sua tarefa aqui é só interpretar e conseguir raciocinar para montar o que tem que ser feito. Porque falou para você seguir essa palavra, fornalha. Sendo assim, olha, agora vem a ordem, sendo assim, assinalar a alternativa que corresponde a 617 letras dessa sequência. Então a questão está falando, aluno, candidato, essa sequência vai seguir infinitamente. Eu quero saber qual letra está nessa posição aqui, ó. E ainda a questão foi camarada porque ela te deu, ela te deu o padrão de formação disso aqui. O padrão de formação disso aqui é essa palavra, ó. Então, eu vou marcar os padrões, ó. Eu marquei os padrões. Isso que eu fiz é para expandir o seu raciocínio referente a questões como essa. Por quê? Porque você vê nitidamente que tem um padrão, só que está perguntando, tem uma pergunta específica. Ele quer saber as 617 letras dessa sequência. Então, o mais difícil aqui é o aluno raciocinar. Pera aí, se eu tenho um padrão que se repete e eu quero identificar a letra, e essas letras que estão nas alternativas estão dentro de cada padrão desse, beleza. Eu vou trabalhar com essa questão como se fosse carimbos. Eu vou raciocinar como se fosse carimbos. Por quê? Eu pego 617, eu vou dividir pela quantidade de letras dessa palavra, a quantidade de letras dessa palavra. Qual é a quantidade de letras dessa palavra? Fornalha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. Eu vou dividir por 8 letras e vou conseguir enxergar quantos carimbos. Assim, a resposta aqui eu vou ter quantos carimbos. Quantos carimbos exatos. O resto aqui, o resto que sobra da divisão são carimbos não completos. Você entendeu? Quando você raciocina como carimbos, você consegue montar essa divisão. Porque eu quero saber a 617, eu vou dividir para saber quantas carimbadas dessa palavra fornalha eu vou ter e vou trabalhar com o resto. Olha que questão tradicional. Então fica muito simples, Vamos fazer a divisão, O que vai acontecer? Vamos pegar o 61 e vamos fazer
8 vezes 8 dá 64. Passou. 7 vezes 8, 56. 56 até 61 vai sobrar 0,5. Tranquilo? Eu vou descer o 7. 57. Aí eu vou colocar, 7 novamente. 7 vezes 8, 56. Vou subtrair, vai sobrar 0,1. Então eu tenho 77 carimbos completos dessa palavra fornalha. Eu tenho 77 carimbos da palavra fornalha. E sobrou uma letra. Ou seja, a resposta da questão vai ser a letra F. Resposta letra B, o F. Porque após dar 77 carimbadas, essas 77 carimbadas dá exatamente como sobrou só o resto 1. Esse resto 1 você pode raciocinar que é 616 mais 1. Então, o que aconteceu? Quando eu pego 616 mais 1, dá o 617 lá de cima. Se eu fizesse 616 dividido por 8, daria 77. Exatamente, sobraria 0 aqui. Mas como sobrou 1, eu verifico que a letra que está na posição 617 é a primeira letra dessa palavra, resposta letra B, letra F. Tá vendo? É uma questão muito tradicional, que o meu foco aqui é você identificar as pistas textuais. Começou falando em sequência lógica e te deu uma sequência infinita, isso aqui é uma sequência infinita. Só que essa sequência tem um padrão. O padrão é essa palavra. E tá te pedindo uma letra, você pensa em carimbos. O melhor jeito de resolver aqui é pensar em carimbos. Olha outra questão muito tradicional, uma questão que cobra geometria. Aí o que acontece? Olha o que essa questão está cobrando, a área do trapézio. Qual trapézio? Esse aqui, ó. Eu vou desenhar de vermelho esse trapézio para você. Olha só, eu vou até pintar o trapézio para você. Todo esse trapézio, ó, a questão está cobrando isso. Ele quer saber a área. Ele quer saber se a área é superior a 70. Tranquilidade, aluno? Você lembra a área do trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Só que eu não tenho informação aqui, ó, das bases maior e menores. O trapézio é isso aqui, ó. Olha só. Trapézio é isso aqui. Base maior, base menor, altura. Tá vendo que eu não tenho nada disso? Olha para o desenho, interpreta o desenho. Eu não tenho nada disso aqui, ó. Aí, aluno, essa questão separa o aluno esperto, aquele que vai para a questão com a mentalidade de interpretação, de raciocínio interpretativo, e olha a figura como um todo. Porque o desenho te dá medidas que valorizam os triângulos. Olha só. Isso aqui é um triângulo, ó. Eu tô pintando de azul piscina. Isso aqui é um triângulo. E isso aqui é outro triângulo, ó. E a gente calcular a área do triângulo é mais tranquilo do que trabalhar com trapézios. Então você concorda que se eu achar a área, ó, vou colocar aqui, ó, de vermelho, área 1 e área 2. Se eu achar a área 1 e a área 2, que são dois triângulos, somar as duas e subtrair com a área total desse quadrado, eu vou chegar no valor da área do trapézio?
Ou o contrário, né? Área total do quadrado menos área 1 menos área 2. Eu vou chegar na área do trapézio, que é a pergunta da questão. Então, eu verifico através de um olhar mais tranquilo, um olhar mais abrangente. Eu não tô... O aluno, ele fica todo o tempo preocupado. Nossa, deixa eu obedecer isso aqui, ó, área do trapézio, acabou. Ele só consegue enxergar na frente dele trapézio, trapézio, trapézio. Calma, 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 calma. Vá para a questão com a mente mais aberta. Olha isso aqui, ó, fazer isso aqui, ó, é muito mais tranquilo. Porque esse, ó, olha aqui, eu vou substituir a área, olha só, a área do quadrado todo é só eu pegar esse 14 e multiplicar pelo 14. Por quê? Porque aqui, ó, também é 14, ó, 7 mais 7, 14. Então, a área do quadrado todo é 14 vezes 14 menos a área do triângulo 1. Qual que é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Tanto a base como a altura é 14. Então, você vai fazer base vezes altura e vai dividir por 2. Menos a área do triângulo 2, que é esse aqui, ó, é base, que é 7, vezes altura, que é 7, dividido por 2. Pronto. Agora, quando eu resolver isso aqui, ó, que está de forma muito clara na imagem, eu chego na resposta de forma muito mais rápida. Olha só. Isso aqui, ó, tá nítido. Essa imagem tá nítido que calcular a área. Tá muito nítido que calcular a área deste quadrado é fácil. É isso que eu fiz aqui, ó. 14 vezes 14. E para calcular a área deste triângulo aqui, ó, que eu vou pintar de azul, calcular a área desse triângulo de azul, é só fazer base vezes altura do triângulo dividido por 2, que nada mais é, para você ficar mais inteligente, você pode observar que esse triângulo é metade da área do quadrado. Então, só eu pegar a área do quadrado e dividir por 2. Foi realmente isso que eu coloquei aqui, tá vendo? Tá vendo que essa área aqui do quadrado e essa daqui é só metade da área do quadrado? É isso que acontece neste caso. E agora, de vermelho, eu vou pintar o segundo triângulo, que está muito fácil de calcular a área, ó. Por quê? Porque eu tenho a base 7 vezes a altura 7 dividido por 2. Acabou. Aí, o que eu faço? Quando eu realizar essas continhas aqui, eu vou chegar e vou conseguir achar a área desse trapézio que foi pedido na questão. Olha isso. É só fazer essas continhas agora, ó. O que acontece, ó? 14 vezes 14 menos 14 vezes 14 dividido por 2. Beleza? Menos 7 vezes 7 dividido por 2. Isso aqui, o que vai acontecer? 14 vezes 14, 196. Menos esse outro aqui, ó, é só eu dividir esse por 2. Que vai dar o 196 dividido por 2, 98. Menos 7 vezes 7, 49 dividido por 2. Beleza, 49 dividido por 2, isso aqui, 49 dividido por 2, 24,5. Menos 98 e 196 é igual. Só resolver isso aqui. Quando eu faço essas continhas, a gente chega na resposta 73. Então, a área do trapézio, ó, que foi pedido na questão, olha aqui, ó. Foi pedido na questão a área do trapézio. Esse trapézio aqui vai ser o 73. E perguntou, é superior a 70 e inferior a 75? Certa resposta a essa questão.
Então, o meu foco aqui, além de eu te relembrar aí as áreas, o meu foco aqui é que você expanda a sua mentalidade em questões que cobram desenho. Em vez de ficar somente engessado, olhando para o trapézio, tem gente que fica aqui a todo momento querendo, achar as coisas para jogar no formulador trapézio. Só que quando ele para e dá uma analisada na figura como um todo, ele pensa, nossa, mas esses valores colocados, tá muito mais propício para eu calcular a área total do quadrado, calcular a área desse triângulo, calcular a área desse triângulo. Então pronto, é só eu fazer essas subtrações, que eu chego na resposta final. Esse é o caminho mais fácil. Muitas vezes, você que está aí somente focado, eu vou aplicar fórmula, você está perdendo oportunidades. Dê uma chance para sua interpretação, para desenvolver o seu raciocínio. Olha só outra questão. Me fala aí, o que está cobrando nessa questão? Não tem como saber. Essa questão, ela não tem uma pista textual evidente. É uma questão que você precisa interpretar e escrever em linguagem matemática aquilo que está escrito na língua portuguesa. Primeira coisa é isso. A ordem da questão. Quanto custa juntos uma lata de ervilha, um sabonete e um detergente? O que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiramente escrever em língua matemática aquilo que está escrito em língua portuguesa. Olha só. Para eu escrever isso aqui que está na língua portuguesa em língua matemática, eu tenho que dar nome às coisas. Quanto custam juntos? Eu vi a palavra juntos numa questão, eu lembro de somar. Você hoje, a partir de hoje, você vai fazer isso. Você viu a palavra juntos? Você lembra de somar. Juntos. Uma lata de ervilha. A lata de ervilha, eu vou chamar, nada mais justo que chamar de E. Um sabonete, eu vou chamar de S. E um detergente eu vou chamar de D. Qual a dificuldade de fazer isso? Então eu quero saber quanto custa juntos. Juntos é soma. Uma lata de ervilha, um E, mais, por quê? Porque eu vi o juntos. Mais um sabonete, eu chamei o sabonete de S. Mais um S, mais um detergente, um D. Eu quero saber isso aqui. O X da questão é isso aqui. É isso que a questão está me perguntando. Eu quero saber o valor disso aqui. Nada mais do que isso. Eu quero saber o valor disso aqui. Eu só escrevi em língua matemática a ordem que está escrito em língua portuguesa. Isso aqui é básico, é basicão. Você tem que fazer isso. Não adianta você ficar lendo a questão como um todo sem escrever em língua matemática. Por que que eu fiz isso aqui? Porque agora, beleza, tá. O meu foco é encontrar isso aqui. Agora eu vou partir para o texto e vou tentar encontrar isso aqui. Vamos para o texto. 2 latas de ervilhas, 3 sabonetes e 4 detergentes custam juntos R$31,60. Então tá falando, olha aqui novamente, juntos. Apareceu a palavra juntos, eu vou lembrar de somar. Novamente, vocabulário, pista textual. Apareceu a palavra juntos, você tem que lembrar disso. Isso aí tem que ficar na sua mente. Não sei o que fazer aqui, mas o que eu vou fazer e que eu faço em qualquer questão? Eu vou transformar da língua portuguesa para a língua matemática. O que falou aqui? Vamos lá, vamos obedecer. 2 latas de ervilha. 2 latas de ervilha é a mesma coisa que 2 vezes o E, porque eu chamei ervilha de E. Mais, por que mais? Por causa desses juntos que tem aqui no texto da questão. Mais 3 sabonetes, mais 3 vezes o S de sabonetes. Por quê? Porque eu chamei o sabonete de S.
e 4 detergentes, mais 4 detergentes, porque eu chamei o detergente de D. E agora falou que isso, agora ele deu o valor, ele deu que isso custa R$ 31,60. Então, tudo isso aqui é igual a R$ 31,60. Aluno, até agora eu não fiz nada demais. Até agora eu não utilizei nenhuma decoreba que eu aprendi na escola, no cursinho. Eu não utilizei nada de anormal, algo que precisa de muito estudo. Não. Até agora a única coisa que eu fiz é interpretar e transformar do português para a matemática. Vamos continuar. 3 latas de ervilhas, 2 sabonetes e 1 detergente custam, olha, novamente, juntos, custam juntos. Então, vamos somar, vamos transformar isso que está no português para a matemática novamente. 3 latas de ervilha, 3 vezes o E. Mais, por que mais? Por causa do juntos que está no texto. 2 sabonetes, 2 vezes o S. Mais 1 detergente. Vou colocar 1 vezes o D de detergente. É igual, falou aqui, ó, R$ 45,90. Pronto. Agora não tem mais o que eu fazer. Não tem. Você viu que acabou o texto da questão? Ó, acabou. Eu já interpretei ele todinho e transformei ele todinho para língua matemática. Pronto. Eu traduzi todo esse texto para essas duas coisas aqui, ó. Agora não tem nada que eu fazer mais. Eu posso pegar esse texto, ó, e esquecer ele, ó. Esquece esse texto. Agora o que eu tenho é isso aqui, ó. Eu quero achar isso aqui. O que eu tenho é isso aqui para trabalhar agora, ó. Eu quero achar isso aqui e marcar a alternativa. E quais informações eu tenho? Eu tenho isso aqui que eu montei, ó. Isso aqui é um sistema, mas não é um sistema fácil, porque é um sistema que tem 3 variáveis, tem 3 letras, 3 grandezas, 3 incógnitas que eu não sei o valor. Mas olha só. Bota sua mente para raciocinar. Eu quero chegar nisso aqui. Olha só. Eu quero chegar nisso aqui. Eu tenho isso aqui. Como analisa por partes? Não fica olhando o todo não, que você fica maluco. Você fica maluco. Olha só, vamos analisar por partes. A primeira coisa que eu quero achar é isso aqui que eu estou pintando de vermelho, ó. E o que que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó. Beleza. Outra coisa que eu quero achar isso aqui, ó. O que que eu tenho? Eu tenho isso aqui. Tá. E a outra coisa que eu quero achar é isso e eu tenho isso. Olha só. Olha o que que eu já consegui analisar. Se eu somar essas duas equações, se eu somar isso tudo, aqui já dá 5, ó. 2 mais 3, 5. 5 é. Mais 3 mais 2 também dá 5. Rapaz, que engraçado, hein? Mais 4 mais 1 também dá 5. Rapaz, que engraçado. 5D. E eu vou somar aqui também, ó. Vou somar. Aqui, ó. 0 com 0, 0. 9 com 6, 15, vai 1. 5 com 1, 6, 7. 4 com 3. Se fosse 5 com 3, daria 8. 4 com 3 dá 7. Eu vou colocar a vírgula aqui, 76. Então, disso aqui, ó. Disso aqui, eu somei e transformei nisso aqui de baixo. E eu não quero isso aqui, ó. E eu não quero isso aqui. Ah, então, olha só. Aqui fica fácil, ó. Porque apareceu tudo coisas iguais, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir esse lado por 5 e esse lado por 5. Porque aí eu vou conseguir simplificar, ó.
isso aqui, ó, é uma propriedade. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Isso é uma propriedade. Então, o que que acontece? Eu simplificando cada um desse, ó. O que que rola, ó? Cortou. Na verdade, isso aqui é uma divisão, né? Porque eu dividi 5 com 5, no lugar disso aqui vai ficar 1. Eu dividi 5 com 5, vai ficar o quê? Vai ficar 1. E eu dividi aqui 5 com 5, vai ficar 1. Agora falta eu dividir isso aqui. Ah, então se eu dividir isso aqui, eu vou chegar na resposta que eu quero, porque eu quero isso aqui exatamente. Entendeu? Ah, beleza. Então tá, é só dividir isso aqui. Ah, por que eu dividi por 5? Porque na igualdade, ó, é uma balança. Se eu dividir aqui por 5, eu posso dividir o outro lado por 5. Eu sou obrigado, né? Se eu dividir aqui por 5, eu tenho que dividir o outro lado por 5 para não alterar o resultado. Então tá. 75,5 dividido por 5. Eu vou colocar um zero aqui e vou sumir com essa vírgula. Beleza. Aí vai ficar 1 vezes 50, 50 menos 77. Vai sobrar 27. Eu vou descer o 5. 275. 275, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 5. Porque vai dar 250. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 25. Eu coloco vírgula 0, 250. Aí o que eu faço? O 250 é o 5. A gente chega na resposta 15,5, 15,50, R$15,50. Só que, olha o que aconteceu. Na hora de passar esse valor aqui, ó, eu passei errado. No lugar desse 9 é o 4. Eu tenho que consertar isso aqui. Eu tenho que consertar isso aqui e colocar o 4 aqui. Aí o que vai acontecer? Não vai ser 75,50. Vamos fazer a soma novamente. Que vai ficar 0,77. Vai ficar R$77. Então, é 77 dividido por 5. Aí vai mudar o valor, porque vai ficar 77 dividido por 5. Aí vai ficar 1 vezes 5, 5. Sobrou 2. Desceu 7. Aí vai ficar 5 vezes 5, 25. Sobrou 2,20. 4 vezes 5, 20. 15,40. 15,40, a resposta, letra E. Então, na hora depois que a gente termina essa divisão, a gente pode apagar aqui e colocar 15,40. E a gente chega exatamente na resposta daquilo que a gente estava procurando ali. Tá vendo, ó? Beleza? Resposta letra E. Então é isso, aluno. Apareceu sisteminha com 3 letras. Faz o teste, soma, analisa o que aconteceu, subtrai o sistema, a equação, analisa o que aconteceu. Esse é o jeito mais rápido de resolver esse tipo de questão. Tá vendo? Mas o aluno, muitas vezes, ele tem dificuldade de destrinchar esse texto. Isso aqui nada mais é que uma questão de destrinchar o texto da questão e transformar tudo em linguagem matemática. Tranquilo? Olha só. Outra questão aí. E essa questão, a pista textual é muito simples. A pista textual, olha só. Se durante o horário de fluxo intenso em um hospital, 16 médicos são capazes de realizar o atendimento de 96 pacientes em 2 horas. Então, você vê que a questão já está trabalhando
com 3 grandezas. Você identificou que a questão está trabalhando com 3 grandezas e ele te pede uma delas, porque olha qual que é a ordem. Então, o tempo necessário para que 10 médicos, médico e médico, 10 médicos sejam capazes de atender 270 pacientes é de 9 horas. É de 9 horas e está perguntando se isso aqui, é certo ou errado. Então são 3 grandezas. Médicos. Você coloca aqui, médicos, pacientes. Aí você coloca aqui, pacientes. E horas, tempo. Aí você coloca 16 médicos, 2 horas, coloca o H de horas e 96 pacientes. Aí tá perguntando o tempo necessário. Então o X da questão é o tempo necessário. Eu coloco o X aqui para que 10 médicos sejam capazes de atender 270 pacientes. Então, isso aqui fica claro. Ter 3 grandezas igual aqui, 3 grandezas, médico, tempo e paciente, é uma pista textual muito clara que está trabalhando com regra de 3 composta. Deu 3 grandezas, é regra de 3 compostas. E deu 3 grandezas, te passou 5 valores e te pediu um deles, é regra de 3 composta. Então agora é só você resolver essa regra de 3 composta e chegar na resposta da questão. Marcar se é certo ou errado. Se o X é de 9 horas. Eu tô querendo saber se esse X vale 9 horas. Tranquilidade, aluno? Macete para resolver regra de 3 composta. Você tem que encontrar a consequência. Qual é a consequência? Qual é o resultado final de toda a ação dessa questão? É atender pacientes. O resultado final, a consequência final é atender pacientes. E nesse macete, o que acontece? Eu achei a consequência, que no caso são os pacientes. Eu achei a consequência, eu vou multiplicar assim. E na hora que eu achar a consequência, eu multiplico cruzado. Isso aqui, as outras grandezas, que no caso são os médicos e o tempo, é a causa. Causa e consequência. Então o macete é esse. Agora você multiplica as causas e na hora da consequência você multiplica cruzado. O que vai acontecer? Vai ficar assim, 10 vezes x vezes 96. 10 vezes x vezes 96 é igual a 16 vezes 2 vezes 270. 16 vezes 2 vezes 270. Pronto. Agora é só isolar o x. Como que eu isolo o x? Eu vou pegar o 10. Vou passar para o outro lado, dividindo. E o 96 também, dividindo. Eu posso apagar o 10 porque ele já está lá. O 96 eu apago porque ele já está lá. E aqui fica somente o x. Aí você resolve essas continhas, por quê? Simplificou, simplificou. Simplificou, cortou, sumiu. Simplificou, cortou, sumiu. O 1 que fica aqui pode sumir também. Aí o que acontece? 96 eu posso dividir por 2? Posso. Aí o que acontece? O 2 some. 96 dividido por 2 vai dar o quê? 45 dá 90. 45, 46, 47, 48. Dá 48. 48 fica aqui no lugar do 96. 48. Por quê? 45 mais 45, 90. 96 eu adiciono 3 no 45. 48. Aí o que eu faço? O 16 eu divido por 2 vai dar 8. 48 eu divido por 2 vai dar 24. 24 dividido por 2, 4 vezes 8, 24.
O 24 eu divido por 2 vai dar 12. O 8 eu divido por 2 vai dar 4. O 12 eu divido por 2 vai dar 6. O 4 eu divido por 2 vai dar 2. O 6 eu divido por 2 vai dar 3. O 2 eu divido por 2 vai dar 1. Então, o que acontece? Eu posso apagar isso tudo aqui. No final sobrou 3 aqui embaixo. Sobrou 3 aqui embaixo, eu posso apagar tudo. 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 vai dar 9. Beleza. X igual a 9. Isso aqui está certo. Tá vendo? Eu fiz etapa por etapa, bem devagar, simplificando cada passo para você entender. É uma questão muito clássica de regra de 3 composta que você tem que acertar. Essa última questão tem uma pista textual muito nítida, muito comum, que você não pode errar. Eu já vou direto na pista textual, eu vou ler ela e você tem que lembrar de alguma coisa. Olha aqui, ó. Com base nessa situação hipotética e sabendo que os 3 objetos brilham, os 3 brilham simultaneamente, juntos novamente. Isso aqui é uma questão clássica de pista textual de MMC. Mínimo múltiplo comum. Porque ele está falando, ó. Olha aqui, ele notou que o primeiro objeto brilhava a cada 6 minutos, o segundo a cada 8 minutos e o terceiro a cada 15 minutos. Com base nessa situação, e sabendo que os 3 objetos brilharam simultaneamente às 21h30, julgue os itens. Os 3 objetos brilham simultaneamente a cada 2 horas? Eu vou ver isso. Eu tenho que analisar isso. Então, é uma questão de MMC que eu vou pegar e vou colocar. Eu tenho que tirar o MMC entre 6, 8 e 15. MMC nada mais é que conseguir matar cada número desse, transformando ele em 1, através de divisão por números primos. Qual o primeiro número primo? 2. O 6 vai virar 3, o 8 vai virar 4, o 15 não acontece nada, eu vou repetir ele. 2 novamente. O 4 vira 2, o 3 continua 3, o 15 fica 15. O 2 de novo, ficou 1. Beleza, aqui acabou. Agora, vou repetir o 15 e o 3. O 3 morreu também. O 15 dividido por 3 dá 5. Sobrou o 5. 5, eu coloco o 5 aqui, pronto, morreu o 5 também. Então eu tenho que fazer o MMC multiplicando tudo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. 24 vezes 5. 24 vezes 5. Eu não faço essa conta no dedo, não. Sabe o que eu faço? Eu faço assim, ó. Vezes 5 é a mesma coisa que fazer 24 vezes 10 dividido por 2. Se fosse 24 vezes 10, daria 240. 240 dividido por 2 vai dar 120. 120 o quê? Minutos, porque a questão está toda em minutos. Ó, 120 minutos. 120 minutos, 1 hora é 60 minutos. 120 minutos vão ser quantas horas? É só eu achar o valor do X multiplicando cruzado. O X vai dar 120 dividido por 60. O X vai ser igual a 2 horas. Então, essa questão está certa. Olha isso, uma questão muito simples, muito tradicional, que você precisa ficar atento para você identificar rapidamente a pista textual e já saber que tem que fazer o MMC. Olha isso aqui, ó, simultaneamente. Beleza? Se o MMC deu 120 minutos, isso corresponde a 2 horas. Então, isso, a pergunta que os 3 objetos brilham simultaneamente a cada 2 horas, certa resposta, certa resposta, certa resposta, marca e seja feliz. Espero que com essa aula a gente tenha treinado um pouco agilidade, pistas textuais, rapidez na inteligência, no raciocínio, pensar um pouco fora da caixa, que é
te mostrei no caso dessa questão, e você tá vendo que é possível avançar, é possível evoluir, basta treinar, dando oportunidade para sua mente focar em interpretar de fato, entender de fato o que a questão quer de você. Mas no momento da prova, com ansiedade, o aluno está estressado, está cansado, está preocupado, o problema maior é interpretar, montar a questão, transformar da língua portuguesa, do que está escrito no texto da questão, para uma linguagem matemática e executar os cálculos com a maior confiança possível, sem errar bobeira. Tamo junto, meu aluno. Valeu. Continua firme. Até a próxima aula.